Graça e paz, meus queridos, nós estamos de volta com mais um estudo da Palavra de Deus aqui sobre a nossa série A Maldição que Jesus levou na cruz. E hoje vamos falar um pouco sobre a destruição da casa de Acabe. O rei Acabe foi o 7º rei de Israel e reinou entre o ano 874 e 853 a.C. Acabe era filho de Onri e marido de Jezabel. Acabe era fortemente na política, ou seja, era forte na política, mas fraco espiritualmente. E este é o problema dele ser forte politicamente, mas fraco na vida espiritual. Era casado com Jezabel, um casamento que tinha finalidade política, que tinha seus interesses por trás de tudo o que acontecia. Como fim foi usado esse casamento. Na ocasião foi feita uma aliança com Etibaal, pai de Jezabel, e que era rei dos Sidônios, conforme 1 Reis 16:31. Tal aliança trouxe vantagens para Israel na área comercial e foi muito vantajoso para eles na área comercial. Qualquer coisa que você faça que tenha sucesso, que enfraqueça a vida espiritual, não vale a pena. O grande problema foi que, junto com as vantagens, vieram também as práticas pagãs. Aí a situação foi ficando ruim. Jezabel conseguiu envolver o marido na idolatria e ele se envolveu com o culto a Baal. Baal era cultuado e os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. Acabe chegou a construir templos para os ídolos de Jezabel, os ídolos dos Sidônios. Acabe se desviou e começou a praticar todo tipo de males. Se tornou um crente desviado, se misturando com pecados, com a coisa errada. Veja como é. E ele se envolveu em todo tipo de males, pecados contra Deus, e levando Israel a pecar. Por tudo isso, o juízo de Deus veio sobre Acabe e seus descendentes. Eu quero que você frise bem esta frase que eu estou aqui me referindo. Veio sobre eles e seus descendentes. É importante entender isso. O juízo de Deus, então, veio sobre ele. Deus enviou o profeta Elias para falar contra os pecados de Acabe. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, que é escravo, quer livre, em Israel,
e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão a Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer a Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu a comerão. Aqui há uma sentença contra ele, contra ela. Os cães os comeriam porque pecaram contra Deus. Veja como a palavra de Deus se cumpre. É muito interessante ver os cumprimentos da palavra de Deus. De acordo com os textos que vamos ler, esse texto que eu acabei de ler, eu esqueci de mencionar, é 1 Reis 21, verso 20 a 24. Então, veja como a palavra de Deus se cumpriu ao pé da letra. Deus enviou um profeta, na verdade, um dos discípulos dos profetas, Eliseu, que enviou para que ungisse a Jeú, filho de Nissi. Jeú era, nesse tempo, um dos capitães do exército e foi ungido rei para trazer juízo de Deus sobre a casa de Acabe, conforme 2 Reis, capítulo 9, verso 1 ao verso 13. Muito bem. Jeú assassinou a Jorão, assumiu o trono de Israel. Jorão foi o 9º rei de Israel, setentrional, e era o último da dinastia de Onri, sendo filho de Acabe e Jezabel, e irmão do antecessor Acasias. Seu reinado durou 12 anos. Jorão morreu em 841 a.C. e Acabe reinou em 853. Portanto, são 12 anos, né? Fazendo as contas, vai dar 12 anos. É muito interessante, de acordo com 1 Reis 16, 29, Acabe reinou sobre Israel durante 22 anos. Preste atenção na distância do reinado de Acabe até a morte de Jorão. Faça as contas. A minha pergunta, mais uma vez, é: como é que maldição não se transmite diante destes relatos bíblicos? Como negar que existe maldição geracional? Por que esses textos estão tão bem claros diante de nós? De acordo com Reis, 2 Reis 9, 14 a 26. Jeú matou a Jorão e matou também a Jezabel, de acordo com 2 Reis 9, de 9 a 37. Pois bem, veja que coisa, o cumprimento da profecia. Jeú destruiu todos os descendentes da casa de Acabe, chegou a matar até mesmo os seus conhecidos. Diz 2 Reis 10, 10 a 11. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todo o restante da casa de Acabe
em Israel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum sequer deixou ficar de resto. Segundo Reis 10, 10 e 11. Como você vê, não sobrou ninguém para contar a história. Até os conhecidos de Acabe foram destruídos, porque houve um pronunciamento de Deus, um juízo, uma disciplina por causa do pecado. E o que é isso? Maldição. Uma maldição que veio por causa da desobediência de Acabe. Portanto, meus queridos, quando dizemos que maldição não pode se transmitir, nós temos que ignorar todos esses textos que estão na palavra de Deus. E aí nós vamos fazendo aqui uma série, e na próxima nós vamos falar sobre a maldição pronunciada por Eliseu sobre Geazi. Então, até o próximo encontro, no nome de Jesus. Você ora por mim, eu oro por você. Preciso muito da sua oração. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Até lá.